Olá! Hoje nós vamos mergulhar nos 4 primeiros capítulos do livro de Josué. Este é um ponto de inflexão decisivo na história de Israel. Com a morte de Moisés, uma nova liderança precisa se erguer para uma tarefa monumental: o início da conquista da Terra Prometida. Esta é, acima de tudo, uma narrativa sobre fé, sobre estratégia e sobre a soberana condução de Deus. Para guiar nossa análise, vamos seguir a própria estrutura do texto, examinando os eventos capítulo por capítulo. Iniciaremos com a comissão divina dada a Josué. Em seguida, veremos a missão de espionagem em Jericó. Detalharemos a travessia milagrosa do Jordão e vamos concluir com o estabelecimento do Memorial de Pedras. Pois bem, o capítulo 1 nos coloca de imediato num cenário de profunda incerteza. Pense bem, Moisés, o grande legislador, está morto. Uma geração inteira ficou para trás no deserto. E agora ali, parados às margens do Rio Jordão, Israel precisa de um novo líder para uma tarefa que parece impossível, a conquista de Canaã. E a primeira palavra que lemos, ela vem diretamente de Deus. Isso é fundamental. A autoridade de Josué não é autoproclamada, ela é divinamente transferida. Josué, que por décadas foi o fiel auxiliar de Moisés, é agora formalmente comissionado pelo próprio Deus. Fica claro que a continuidade do plano divino nunca dependeu de um único homem, mas sim da soberania daquele que estabeleceu o plano. E aqui nós temos a promessa, que é, na verdade, o alicerce de toda essa história. Assim como estive com Moisés, estarei com você. A profundidade disso é imensa. O sucesso de Josué não viria de sua própria capacidade ou de seu gênio militar, mas da presença contínua e inabalável de Deus. A mesmíssima presença que validou todo o ministério de Moisés. Uma coisa que salta aos olhos neste primeiro capítulo é a repetição. 4 vezes a mesma ordem é dada: seja forte e corajoso. Isso nos mostra que força e coragem não são meras sugestões. São, na verdade, pré-requisitos divinos para a missão. E é interessante notar que essa coragem está diretamente ligada à obediência à lei de Deus, que se torna a verdadeira garantia do sucesso. E como Josué responde a essa comissão divina? Não com hesitação, mas com ação imediata. Ele traduz a instrução de Deus em ordens práticas, em logística. Percorram o acampamento, preparem as provisões. Ele estabelece sua liderança de forma clara e decisiva. A preparação para o milagre começa com a obediência humana. Muito bem. Com a nação mobilizada, o foco agora se volta para o primeiro grande obstáculo militar: a imponente cidade fortificada de Jericó. E antes de qualquer ataque, uma ação de reconhecimento era necessária. Aqui nós vemos a prudência estratégica de Josué. Ele envia 2 homens secretamente para examinar o terreno. E o caminho deles os leva a um lugar, digamos, bastante improvável: a casa de Raabe, uma prostituta cuja casa ficava literalmente construída sobre o muro da cidade. E o texto nos apresenta um contraste impressionante. De um lado, temos o rei de Jericó, autoridade máxima, exigindo a entrega dos espiões. Do outro, Raabe, uma mulher à margem da sociedade, que desafia essa autoridade. Ela faz uma escolha extremamente perigosa, arriscando a própria vida, e essa ação se revela, no fundo, um profundo ato de fé. Mas por que ela fez isso? Essa é a pergunta central. E a resposta é o clímax deste relato. Raabe profere uma das mais poderosas confissões de fé de todo o Antigo Testamento. A crença dela não era vaga, era baseada em relatos concretos do poder de Deus, como a secagem do Mar Vermelho. O temor do Senhor, para ela, superou o temor do rei de Jericó. A fé de Raabe resulta, então, em um pacto. Em troca de sua ajuda, os espiões juram poupar a vida dela e de sua família. E o cordão vermelho na janela se torna um sinal visível dessa aliança, um símbolo de esperança e livramento em meio à destruição que estava por vir. A preparação, então, está completa. O reconhecimento foi feito. E agora, Deus está prestes a demonstrar o seu poder de uma maneira que vai ecoar a libertação do Egito. Um ato que vai, ao mesmo tempo, solidificar a fé do povo e a autoridade do seu novo líder. Antes do milagre, porém, uma instrução bem específica é dada. O povo deveria manter uma distância de cerca de 900 metros da Arca da Aliança. Esse detalhe não é à toa. Ele serve para ilustrar a santidade de Deus. A arca, símbolo da sua presença, lidera o caminho, mas a distância impõe um senso de reverência, de respeito.
A sequência do milagre é precisa, é deliberada, não é um evento caótico, é uma operação divinamente orquestrada. A ação começa com o passo de fé dos sacerdotes. No exato momento em que seus pés tocam as águas do Jordão, que estava em sua época de cheia, o poder de Deus intervém e abre o caminho. Tente visualizar essa cena. É uma imagem muito poderosa. Enquanto milhões de pessoas atravessam, os sacerdotes, carregando a arca, permanecem firmes, parados no leito seco do rio. Isso nos mostra que a presença de Deus não apenas abre o caminho, mas o mantém aberto, seguro, até que o último israelita esteja do outro lado. Chegamos ao capítulo 4, e o texto deixa muito claro que um milagre dessa magnitude não pode, simplesmente, ser esquecido. Esse ato de poder precisa ser transformado em algo mais, em uma lição perpétua. Então, vem a ordem. 12 homens, um de cada tribo, devem ser selecionados. Cada um deve pegar uma pedra do meio do Jordão, do lugar exato onde os pés dos sacerdotes estiveram. O número 12, claro, não é aleatório. Ele simboliza a totalidade e a unidade de Israel como testemunha daquele evento. O memorial foi construído com um propósito totalmente pedagógico. Ele foi projetado para provocar uma pergunta. As pedras não eram decorativas, eram um gatilho para a transmissão da história da fé de uma geração para outra. E a resposta já estava estabelecida. A responsabilidade dos pais seria recontar a história do milagre, conectando aquelas pedras físicas ao ato sobrenatural de Deus. Elas se tornam assim um testemunho silencioso, mas eloquente, do poder e da fidelidade divinos. Olhando o quadro geral, vemos que a travessia do Jordão cumpre um propósito duplo. Primeiro, claro, levar o povo à terra prometida. Mas o segundo é autenticar publicamente a liderança de Josué. Da mesma forma que a travessia do Mar Vermelho selou a autoridade de Moisés, a travessia do Jordão sela a de Josué. E por fim, o texto nos entrega a conclusão teológica de toda essa narrativa. O milagre tem um alcance universal e um propósito duradouro. Primeiro, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. E segundo, para que o próprio povo de Israel viva em constante reverência e temor ao seu Deus. A conquista começa não como uma batalha, mas com um ato de adoração e memória. Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise das Escrituras foi edificante, nós convidamos a se inscrever em nosso canal, curtir este conteúdo e compartilhar suas reflexões nos comentários. Muito obrigado pela companhia.